Uma canção ao Senhor por Moisés foi entoada, e as lições que ele deixou e que nos foram apresentadas devem ser por nós aprendidas, jamais devem ser esquecidas, para trás jamais deixadas. Este é o capítulo 32 do livro de Deuteronômio e você está aqui no canal Bíblia em Poesia. A você a nossa gratidão. Curta, compartilhe, se inscreva e vamos à apresentação do dia. Escutem agora aos céus as palavras que eu vou falar, que o meu ensino caia como chuva e desça como se fosse orvalhos para a terra abrandar, como que sobre as plantas ela esteja a gotejar. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, que é a rocha, e as suas obras são perfeitas, justos são todos os caminhos seus. Ele é Deus fiel, é Deus que não pode errar, e também é justo e reto na hora de a tudo julgar. Os seus filhos têm agido com ele corruptamente, isso é uma vergonha. Eles vivem transviados e pervertidamente, povo insensato e ignorante, e é assim que retribui ao Senhor? Não é Ele o Pai de vocês? Não foi Ele quem os criou? Lembrem-se dos dias passados, seus pais lhe explicarão. Considerem as pessoas antigas, os seus líderes, tudo lhes dirão. Quando as nações como herança lhes deu o Senhor Deus, quando dividiu toda a humanidade e fronteiras estabeleceu, de acordo com o número dos filhos que para Israel ali nasceu. Jacó é a herança que lhe coube, pois é seu povo preferido. Numa terra deserta o encontrou, como a menina dos olhos ele aguardou, numa região árida e de ventos uivantes, pois ele é seu povo protegido. Como a águia que desperta toda a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas, leva-os de maneira amparada. Assim o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nas alturas e com o fruto dos campos aquele povo alimentou. Ele o nutriu com mel, mel que foi da rocha tirado, e óleo do penhasco pedregoso, com coalhada e com leite do gado, e do rebanho de cordeiros, todos eles bem arrumados e com bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, do trigo mais excelente, o espumoso sangue das uvas, você bebeu abundantemente. Zezurum engordou e deu pontapés, você engordou e tornou-se pesado, se fartou de alimentos e fez de Deus um abandonado, o Deus que é seu Salvador, a rocha você fez abandonada. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus deuses abomináveis. Rejeitaram o Deus verdadeiro, sacrificaram a demônios que não são deuses, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram nesses dias, recentemente, a deuses que aos seus antepassados nem lhes apareciam na mente, mas vocês abandonaram a rocha que gerou vocês, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu tudo isso e você também foi rejeitado, porque pelos filhos e pelas filhas a ira Deus foi muito provocado. E ele diz: esconderei o rosto deles e verei qual fim eles terão, pois são filhos infiéis, são uma perversa geração, porque há muitos ciúmes eles me provocaram e com seus deuses inúteis me rejeitaram. Ciúmes de quem não é meu povo, para que tenham eu farei, e a ira por meio de uma nação santa, uma nação insensata, assim eu provocarei. Um fogo aceso pela minha ira está a crepitar, e até as profundezas do céu esse fogo queimará. Desgraça sobre eles eu amontoarei, e as minhas flechas com eles eu gastarei. Enviarei dentes de feras, uma fome avassaladora e uma praga mortal, uma peste avassaladora. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens, veja só, e venenos de víboras, aquelas que se arrastam pelo pó. Nas ruas, a espada sem filhos os deixará, e lá dentro dos seus lares, a terra que reinará, morrerão moços e moças, crianças e velhos já, porque eu já lhes disse que os dispersaria e que a lembrança deles da humanidade eu apagaria.
não temia a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, nós não tivemos a ajuda do Senhor, porque tudo isso ocorreu de modo normal. É uma nação sem juízo, sobre seu fim não tem discernimento. Quem dera que eles compreendessem, que fossem sábios, fossem pessoas de entendimento. Como um só homem poderia perseguir a 1000, ou 2 homens colocar em fuga 10.000? A não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que abandonados pelo Senhor tivesse sido, pois a rocha deles não é como a nossa. Os inimigos concordam nisso. A vinha deles é de Sodoma e de Gomorra. As suas lavouras são uvas que destilam veneno e seus cachos de amarguras. O vinho deles é veneno e a peçonha de serpentes, assim como as cobras que andam por aí envenenando as gentes. Acaso isso tem segredo? Tudo isso eu não guardei? E por acaso esses tesouros eu também não selei? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça já está chegando e o destino sobre eles também está se apressando. O Senhor julgará o seu povo e de seus servos terá compaixão, quando virem que a sua força acabou e que ninguém mais sobrou, e nem livre, ou mesmo quem vive na escravidão. Ele dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram? Os deuses em que a gordura comeram e o vinho das suas ofertas beberam e que as suas ofertas derramaram? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhes ofereçam abrigo. Mas vejam, eu sou o único Deus. Ninguém pode se equiparar comigo. Vejam, agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu curarei o que eu feri, e ninguém é capaz da minha mão se livrar. Ergo a minha mão para o céu, para desta forma declarar: eu juro pelo meu próprio nome, que quando a minha espada for afiada, e para julgar em minha mão ela for então empunhada, dos meus adversários eu me vingarei, e daqueles que me odeiam eu retribuirei. Embeberei as minhas flechas em sangue, a sua carne a minha espada vai devorar, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos, a alegria as nações em alegria com o povo dele vão cantar, pois o sangue dos seus servos o Senhor os vingará. Com vingança aos adversários, ele fará retribuição, e aí por sua terra e por seu povo ele fará propiciação. Moisés veio com Josué e ao povo se apresentou, e todas essas palavras diante do povo recitou, e na presença do povo essas palavras ele cantou. E quando Moisés terminou de todas essas palavras recitar, ainda para o povo de Israel, ele continuou a falar: guardem no coração essas palavras que eu lhes declarei hoje solenemente, para que ordenem aos seus filhos as palavras desta lei e eles obedeçam fielmente. Elas não são palavras inúteis, mas muito importantes elas são, e por meio delas vocês por muito tempo viverão na terra em que tomarão posse, lá do outro lado do Jordão. E o Senhor falou a Moisés ali, naquele mesmo dia, assim: suba até o Monte Nebo, suba as montanhas de Abarim, em frente de Jericó. A Canaã você poderá contemplar, a terra que como propriedade a Israel eu vou dar. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá, e aos seus antepassados você também será reunido. Assim como no Monte Or, ali morreu seu irmão, e foi também reunido aos seus antepassados, ali foi assim com seu irmão Arão, porque na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, vocês foram fiéis para comigo e não sustentaram a minha santidade. Então eu lhes afirmo de verdade, para vocês assim será. Portanto, você verá a terra à distância. A terra eu estou dando a Israel, mas você naquela terra, você, Moisés, não entrará. E assim termina o capítulo com essas palavras do Senhor.
Nós vemos aqui a justiça do Senhor, o amor dele e a graça. Ele chama Moisés nos últimos dias de vida para dar uma advertência maior ao povo, para lembrá-los, não se esqueçam, não se esqueçam. Aqui também no canal todos os dias nós estamos dizendo, não se esqueçam de quê? O que vai acontecer que nós não podemos esquecer? Jesus em breve vem. Assim como Moisés morreu na presença do Senhor, eu e você precisamos viver uma vida justa e santa na presença dele. E se a morte vier, a primeira morte, aquela morte que tem jeito, que tem solução, aquela morte que todo mortal passa por ela, se você estiver preparado, você vai ressuscitar na volta de Jesus. A Bíblia nos assegura assim. Mas se não estivermos preparados, que tristeza será? A segunda morte, Jesus venceu na cruz e só vai herdar a ressurreição e a vida eterna quem se apegar a Ele. Então, meu querido, continue buscando o Senhor, continue estudando sua palavra e seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor.